Boa noite para você que está aqui chegando nessa sessão bônus, esse presente que, assim, é a minha aula de especialidade, né? Que eu era a rainha de assumir mais compromissos do que eu poderia cumprir. E essa frase, ela é muito ampla, porque pode ser compromissos relacionados à sua organização de agenda, e compromissos também relacionados às suas questões financeiras, tá? Então, hoje o foco vai ser mais voltado para a área financeira, porque é onde nós temos o maior prejuízo, é onde dói de verdade. Porque quem assume um compromisso aqui e de repente não pode cumprir por uma questão de agenda, dá aquela coisinha interna, muitas vezes a gente fica sem jeito de ter que conversar com outra pessoa, ou a gente tem que desmarcar uma coisa que a gente gostaria de fazer, enfim. Quando está relacionado ao tempo, tem uma dor, mas ela termina assim que você resolver. Ela é muito mais rápida de absorver e o impacto dela na sua vida é menor. Se isso acontece ao longo da vida, o seu impacto nem sempre você fica sabendo. Porque às vezes as pessoas pensam algo sobre você, tipo, não vou combinar nada com o Rubinho, porque, putz, ele se enrola o tempo todo, né? Então, o impacto quando está relacionado a tempo, ele, às vezes a pessoa não chega para você e fala, não vou combinar nada com você, porque eu combino e você fura. Ou porque você não demonstra que você é comprometido com aquilo que você combina. Então, como a gente acaba não ficando sabendo, essa dor, ela só vai doer quando realmente você perceber que você está perdendo negócios, perdendo oportunidades por esse comportamento. Já na área financeira, a conta chega, gente. Ela chega, dói, e dependendo da quantidade de compromissos que você assumiu, ou em parcelas, financiamentos, enfim, coisas que você fez acima das suas condições, às vezes leva anos, não estou nem falando anos, para voltar esse barco para o lugar, tá? Então, vai ser mais ou menos em torno disso que nós vamos conversar hoje. Então, quem chegou agora, bem-vindo. A Andréia está aqui, muito prazer. Débora, Fátima, a Tati, bem-vinda. E estamos continuando. A pergunta é, eu me enrolei, e agora? Por onde que eu vou? Porque chega agora início do ano, eu não sei vocês, mas eu já fiz muito isso na minha vida e ouvi muitas pessoas falando sobre isso agora. Putz, eu fiz uma organização no final do ano e não consegui cumprir. Era para eu ter gasto tanto, já gastei acima do tanto e agora chega mês de janeiro, o que tem? IPVA, IPTU, IP não sei o quê, e um monte de taxas. E, normalmente, uma retração na renda se você é um profissional liberal ou se você é um empreendedor, enfim, dá uma mexida, muitas vezes, na renda nesse início do ano. Se você é funcionário e tirou férias, pode estar com problemaço, porque já gastou tudo que recebeu das férias e vai ficar um mês sem dinheiro. Então, enfim, início de ano, normalmente, quando a gente tem esse comportamento presente, a conta já está chegando, ela chega mais rápido. Quando você tem novos projetos, novas coisas, também acontece isso. Às vezes a gente tem uma atividade principal e aí você acaba assumindo uma nova oportunidade, um novo trabalho, um novo negócio e a mesma coisa. Às vezes acontece da gente dar um passinho maior que a perna. Quando você chega também em períodos de festas, aniversário, reformas, tudo que pode acontecer de extra, e a gente acaba confiando, eu vou fazer parcelado, parcelas pequenininhas, porque aí eu vou pagando devagarzinho. Só que aí você faz uma parcelinha, 2 parcelinhas, 3 parcelinhas, 4 parcelinhas, e quando você vê, você está com o seu orçamento comprometidos
em um valor já alto, somando todos os valores de parcela. Porque o nosso cérebro não entende parcela. Depois eu vou explicar melhor. Outra situação que acaba fazendo com que a gente se enrole, e muito, quando temos filhos. Por quê? Filho tem necessidades. Filhos têm escola, tem uniforme, tem começo de ano um monte de coisas. Quem está indo para vestibular, tem cursinho. Quem já passou na faculdade, nunca acaba, gente. O pré-escola hoje em dia está mais caro do que um curso de ensino médio. Aí, quando você acha que vai dar uma amenizada, que é a idade do ensino fundamental, é um monte de passeio, um monte de coisas que acontecem na vida dessa criança que você acaba gastando um pouco mais. Aí você fala, agora vai para o vestibular, vai fazer faculdade, às vezes até consegue uma faculdade pública, mas por trás disso existe o custo de vida. E aí isso vai enrolando e a gente não planejou isso ao longo da vida, porque a gente acha que a fase vai acabar e quando acaba só troca de fase, normalmente. E às vezes isso acontece também quando? Coisas pequenas do dia a dia, que é o quê? Aquelas coisinhas que você fala, vou fazer o meu cabelo, vou fazer unha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou me matricular numa academia, e aí você começa a assumir um monte de compromissos que te compromete nas duas áreas, tempo e dinheiro, porque são coisinhas pequenas. Gente, presta atenção nisso, nós vamos falar muito sobre isso hoje. São nas pequenas coisas que a gente se perde. Não são nas grandes coisas, tá? Porque às vezes tem casos que não se enquadram no padrão. O que não se enquadra num padrão, né? Algo que se repete na sua vida? Questões pontuais. Um problema de saúde na família que te tirou da rotina, um problema de desemprego, né? Questões pontuais que aí você vai ter que resolver aquilo, se reorganizar e caminhar. Mas normalmente são as pequeninas coisas, assim, pinguinhos que a gente não percebe. Eu sempre dou um exemplo, quem já me acompanha há algum tempo, eu sempre dou um exemplo muito legal, que é quando comecei a fazer minha organização financeira, eu fui ensinada a pegar uma folhinha e anotar tudo que eu gastava no dia. Tudo que eu gastava, pequenas coisas, balinha, um cafezinho, qualquer coisa que eu comprasse, independente da forma de pagamento. Tem gente que só anota quando compra no dinheiro, mas não faça isso, anote tudo para que você possa saber quanto que você gasta de besteirinhas ao longo do dia. E aí você soma no mês. Eu lembro que naquela época, nós estamos falando de uns 10 anos, foi em 2008 que eu comecei a fazer isso, era em torno de R$700. No dinheiro de hoje, vamos dizer, sei lá, uns 1.500, falando baixo, em 10 anos, não, acho que um pouco mais, né? Em 10 anos, não sei te dizer em quanto que seria em dinheiro hoje. Eu sei que aquilo representava, assim, um valor considerável da minha renda, que eu gastava com coisinhas, era cafezinho, lanchinhos e tudo coisa que não era legal de passar pela boquinha, inclusive. Carboidratos e açúcares, né? Açúcar também é um tipo de carboidrato, mas era farinha, gordura, açúcar e sal em excesso no organismo. Então, quer dizer, eu estava gastando mais do que eu tinha, ingerindo coisas a mais que meu corpo precisava, e isso me causava um monte de problemas, tá? Então, eu vou convidar vocês hoje para ficar aqui nessa aula, que a gente vai conversar um pouco sobre algumas perguntas, inclusive que já colocaram. O Rubinho perguntou sobre gatilho, ouvi perguntas também referente a como que eu vou fazer com que isso pare de acontecer na minha vida quando tem muita recorrência. E por quê? Ano vai, ano vem, e a gente vai com alegrias e com frustrações, e no saldo
muitas vezes a gente acaba repetindo padrões, tá? Então, a gente vai cuidar para que a gente possa conseguir prever de forma simples as consequências que as decisões que a gente faz no dia a dia, né, de compromissos que a gente assume, o que isso gera na sua vida. Você vai aprender hoje a prever e pensar melhor antes de fazer. Essa é uma das coisas, tá? Porque quando a gente não faz isso e a gente passa da conta, o que vem junto? Qual que é a conta que chega? Não é a conta financeira. A gente não resolve essas questões com dinheiro, né? Tem até uma coisa que eu gosto muito, que eu aprendi e ensino isso também, que não é onde você criou o problema que você resolve ele. Então, por exemplo, se você criou um problema da ordem financeira, não é com dinheiro que você vai resolver. Por quê? A questão financeira, por trás dela, tem alguém que toma uma decisão. Então, você vai pôr dinheiro ali, vai pagar aquilo, só que você não corrigiu o comportamento. E o comportamento tem uma emoção associada. E aí, vira uma bola de neve. Porque o que vem junto com esse comportamento de assumir mais coisas do que você pode cumprir, seja ela de qual âmbito for, é estresse, irritabilidade, insônia. Se for da ordem financeira, é conta negativa no banco, as famosas dívidas. E acreditem, gente, eu trabalho com um programa de reeducação alimentar, de reeducação de hábitos. Acreditem que um dos fatores que mais levam as pessoas a ter um desequilíbrio na alimentação é não saber lidar com o desequilíbrio que ela gerou no financeiro. Ela não sabe como resolver uma coisa e aí come. Então, esses dois problemas estão muito associados. Inclusive, normalmente está o mesmo gatilho, que leva você a gastar mais, leva você a comer mais, leva você a ser mais desorganizado. É o mesmo ponto que aciona e cada momento você vai trazer isso, vamos dizer assim, numa área da sua vida. Então, o que acontece na vida da pessoa que não consegue se identificar onde está esse gatilho? Ela acaba tendo uma ação em cadeia e ela acha que nunca vai acabar. Na sessão de autogerenciamento, eu fiz uma pergunta, que era a seguinte: quantas vezes que você declarou que ia fazer algo e você não conseguiu fazer aquilo, não conseguiu cumprir aquilo que você se comprometeu a fazer? Nessa sessão é o contrário. Quantas vezes você viu que você falhou num ponto e você prometeu para você mesma ou para você mesmo que você não ia mais fazer aquilo? Você faz lá e fala, não chega, não vou, eu já vi que eu fiz isso, não vou fazer mais. E aí, pum, dali a pouco, o que você fez? A mesma coisa. É tão engraçado, porque são momentos que a gente declara não vou fazer, e dali logo em seguida eu faço, e muitas vezes questões que a gente fala, agora eu vou fazer, agora eu vou resolver, e agora eu vou pegar firme nisso, pum. E logo em seguida eu não faço, né? É a mesma emoção associada. Está relacionado muitas vezes ao mesmo, inclusive, comportamento, né? Tem uma necessidade emocional por trás disso. E quando a gente percebe isso, só vou pedir para vocês levantarem a mão se aconteceu isso com vocês, né? Se você já percebeu que você fez isso alguma vez. Mas quando isso acontece, quando você se compromete com algo, que você fala, não vou fazer mais, e dali a pouco você errou de novo, quem aqui eu vou falar por mim, já teve uma sensação de vontade, ou fez mesmo, sentar em algum canto e chorar, até acabar as lágrimas dos olhos? Você fala, por que eu faço isso? Isso me prejudica,
só está estragando minha vida, meu relacionamento, minha conta. Eu nem precisava, às vezes, daquilo que eu comprei ou que eu adquiri, né? E eu vou lá e faço. Você volta, às vezes você já toma essa consciência na sequência da escolha. Não precisou nem chegar em casa, muitas vezes. Isso acontece muito quando a gente compra uma coisa que a gente não estava precisando e não tinha dinheiro. Usou PAF, cartão. Isso acontece muito quando você assume um parcelamento que não era para ser feito. Isso acontece quando você... Pouco choro, mas tem pessoas que a sensação é de raiva. Mas é um emaranhado de emoções, muitas vezes, que a gente nem sabe o que é que está acontecendo. Mas, na verdade, é uma insatisfação muito grande por a gente não estar conseguindo resolver aquilo. Então, e aí, assim, tem dois grupos de pessoas. Tem aquela que, como a Débora falou, como a Lu levantou a mão, algumas pessoas levantaram a mão, a emoção vem e estoura, né? E tem aquelas que, quando a gente vai conversar, muitas vezes já está procurando o autoconhecimento, já está instigando, percebendo que tem alguma coisa errada, já está ali percebendo que tem uma coisinha dando um sinal, e a gente vai conversar. Talvez a Fátima já tenha escutado isso algumas vezes. Aí a gente pergunta, mas o que você acredita? Qual a razão que faz com que você assuma, ou que você compra, ou que você faça algo que você não queria fazer? Aí eu ouço N coisas. Vou compartilhar algumas com vocês, e se tiver alguma coisa nova que eu não compartilhei aqui, por favor, escrevam aqui no chat. A primeira coisa que a pessoa... Essa é unânime das pessoas que normalmente fazem muita coisa. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Porque é tudo nas minhas costas. Eu que tenho que fazer, porque se eu não fizer, ninguém faz. Então, isso está relacionado à maior quantidade de pessoas que assumem mais compromissos do que conseguem fazer e não conseguiu identificar ainda que talvez ela precise se olhar e entender o que está associado a isso. Quando tem questões de dinheiro envolvido, é a mesma coisa, só que de um jeitinho diferente. Ninguém me ajuda, tudo eu que tenho que pagar. As contas da minha casa, tá no meu lombo aqui, e eu que tenho que arcar com tudo. Tá? Então, isso também eu ouço muito. Outra coisa que normalmente as pessoas falam, né? É que acha que não vai conseguir comprar ou ter as coisas, ou conseguir pagar ou conquistar algo se não for por parcelamento. Eu prefiro parcelar porque senão eu gasto dinheiro. E aí, quando vê o valor de uma parcela, dava para ter comprado, às vezes, o item 1 que ela comprou à vista, mas parcelou. Muitas pessoas também que estão com esse problema, já percebem que estão com a direção errada, está acontecendo alguma coisa, ela não para muitas vezes para resolver, justificando que não tem tempo para resolver isso. Então, eu queria dar um parabéns para vocês que encontraram tempo para conhecer um pouquinho mais de você mesmo. Porque o que nós vamos conversar aqui não é sobre fórmula mágica. Não tem o pulo do gato, não tem atalho. Todo dia você vai aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento. Eu vou hoje poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, que toda a minha experiência está relacionada à dedicação. Não tem nenhum atalho na minha história, inclusive eu levei muito tempo para resolver, né? Pode ser que você consiga mais rápido, vou torcer para que isso aconteça na sua vida, mas o maior, vamos dizer assim, benefício que eu tive em toda a minha história foi não ter desistido, porque mais deu errado do que certo. Eu fiquei mais anos fazendo as coisas darem errado na minha vida do que eu acumulei agora de anos fazendo as coisas dar certo. Então, quer dizer, tem que ter muita dedicação para que você aprenda o novo. Mas aprender o novo não quer dizer que você vai fechar essa live hoje e agora eu acertei tudo. Agora não vou mais nem precisar aprender nada, porque eu já tenho a receita, vou aplicar na minha vida e vai dar certo.
não dá certo. A minha receita, inclusive, não vai servir para você aplicar diretamente na sua vida. Talvez eu possa hoje te inspirar a continuar se conhecendo, a continuar buscar informações para que você vá testando na sua vida para ver o que é bom, o que não é, o que fica, o que não fica. Qual o melhor caminho? Porque tudo que você fizer vai existir algo bom e positivo. Porque você vai tirar proveito daquilo para saber, continuo ou paro? Vou ou fico? Sabe? Faço ou não faço? Esse é o caminho ou não é? Por isso que você tem que estar sempre experimentando. Agora, também existe um grupo de pessoas, né, que acabam fazendo de tudo, mas não faz nada, vamos dizer assim, porque não dá o tempo para que aquilo possa surtir efeito. Então, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo que existe até uma forma que as pessoas falam, né? Você tem que rezar para um padre só, né? Que se você reza para várias padres diferentes, você nunca vai saber de onde que veio o milagre. Então, pensando nisso, busque alguém que está associado, está alinhado, na verdade, com a sua filosofia pessoal, com seus valores, com aquilo que você quer na vida, e começa a usar e testar alguns desses conhecimentos na sua própria vida, mas dê tempo para que as coisas funcionem. Porque às vezes você testa, mas não dá muito certo, aí você já para e fala, não, vou agora eu rezei o Pai Nosso, mas agora não, agora eu vou rezar para a Ave Maria. Mas você não deu tempo das coisas acontecerem na sua vida. Então, dê tempo para você. Tá? Enfim, eu falei tudo isso e eu poderia falar um monte de outras coisas aqui, né, sobre essas questões que permeiam esse assunto, mas o fato é um só, que ou você vai ter desculpas na sua vida, ou você vai ter resultados. Nunca as duas coisas. Então, o meu convite é para que você mude de posição, né? E entre para a era, para a fase, para aquilo que você quiser dar um nome. Zero desculpas. Zero desculpas. Porque se você continuar achando desculpas, você não vai alcançar resultado nenhum relevante na sua vida. Porque tudo é resultado. Tanto as coisas ruins como as boas. Mas nenhum será associado ao resultado que você está buscando construir. Tá? Então, essa frase ela é dura, mas ela é muito honesta, né? E eu quero saber de você, né? O que é que passa pela sua cabeça quando você pensa nesse assunto? O que acontece quando você pensa nesse assunto? Pode escrever aqui no chat. Enquanto isso, eu vou me apresentar, porque tem pessoas que não me conhecem ainda. Tá? Então, por que eu posso falar um pouquinho sobre esse assunto com vocês? Então, meu nome é Ivelise Soares, eu sou a parte feminina do Casal Coach. Eu passei muito tempo buscando resposta para essas questões. Esse ano, eu estou muito feliz, esse ano vai ser muito especial, vai ter muita coisa que eu vou estar lançando e trazendo. Nós acabamos, inclusive, de lançar nossa primeira imersão para comemorar esses 10 anos que eu iniciei a minha trajetória nessa caminhada dentro de mim, para me conhecer, para poder hoje estar aqui contando a história. Então, sim, eu vivi tudo isso e voltei para contar essa história para vocês. Então, eu posso dizer, né, que essa foi uma das questões que mais eu errei. Então, você já errou algumas vezes? Pronto. Eu errei algumas, muitas, diversas, e nesse assunto, milhares de vezes, não sei quantas, porque faz parte do meu perfil, inclusive, errar nisso, tá? Porque eu sempre tive um perfil muito sonhadora, né? Eu sou uma pessoa que
até então as pessoas diziam para mim, você vive no mundo cor-de-rosa. Porque eu sempre fui muito otimista, eu sempre olhei, mesmo dentro do problema, eu conseguia imaginar coisas boas, pensar que a vida não ia terminar desse jeito, que eu estava daquele jeito, mas de algum jeito eu ia ter que sair daquela situação, né? Mas para isso eu errei muito, porque a gente que eu tinha essa questão da ilusão, da vida, eu tinha até um modelo de vida que eu achava que era aquele que eu ia conquistar, é lógico que foi aquilo que me motivou a entrar em ação, mas com os anos a gente vai percebendo que as coisas são mais simples e práticas do que a gente cria no nosso mundo imaginário. E não foi totalmente mentira, na verdade, porque às vezes acontecia mesmo aquilo que eu imaginava, aquilo que eu acreditava que seria possível. Mas, principalmente relacionado ao financeiro, muitas vezes, né, e hoje eu olho, consigo analisar que o fato de eu chegar na ruptura que eu vivi está associado a esse comportamento, né? De estar assumindo mais coisas do que eu poderia assumir, principalmente no din-din. E aí eu comecei a me questionar, porque eu comecei primeiro a achar que o problema estava em mim. Eu achava que eu era culpada, não responsável. Naquele momento, eu achava que eu era totalmente culpada por todos os problemas que aconteciam financeiramente na nossa vida. E o reflexo disso foi desequilíbrio emocional, estresse, a insônia que eu citei para vocês, as contas não estavam negativas, elas estavam estouradas, né? Foi o momento em que nós tivemos também o comprometimento na nossa área física, o desequilíbrio no relacionamento. Esse único ponto, ele foi, vamos dizer assim, o que culminou no desenrolar de toda a parte da história da qual eu não me orgulho. Eu lembro que, inclusive, eu fui perguntar para uma pessoa muito próxima a mim o que eu podia melhorar. Eu comecei a perguntar para todo mundo o que eu posso melhorar, o que eu posso melhorar. Peguei pessoas assim que eu sabia que tinham um carinho especial por mim. Esse é um exercício que você pode fazer, inclusive. Uma das pessoas me elogiou, e depois me disse o seguinte: olha, eu acho que você poderia não assumir compromissos em função do compromisso do seu marido. E eu vou falar mais sobre isso, porque quando o Alan estava viajando ou quando ele estava em casa, eu mudava minha rotina em função dele estar ou não. E isso fazia com que eu desmarcasse compromissos pré-assumidos quando acontecia uma mudança de rotina dele. E aí ela falou: eu acho que você deve assumir seus compromissos e cumprir independente da agenda do outro. Ou então, não assuma. E a outra pessoa foi mais direta, não me elogiou em nada, simplesmente falou assim: arruma sua agenda. Foi assim, paf, na lata. Porque não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, eu não sei quantas vezes foram que a pessoa falava comigo, eu falava: tá bom, Tati, que hora eu posso falar com você? Tal hora. Daí a outra pessoa falava: que hora? Tá bom, pode me ligar, ou posso ir aí? Sei lá, eu ia atender alguém e eu marcava 2 pessoas no mesmo horário. E aí sempre eu tinha que desmarcar com alguém. E coincidentemente, esse alguém era normalmente a pessoa mais próxima a mim, era aquela que eu falava: putz, desculpa, eu marquei uma outra coisa e eu esqueci. Podemos conversar um outro período? Porque a gente não vai falar com uma pessoa que não nos conhece e desmarcar um compromisso. A gente sempre pega alguém que a gente acha que vai entender. E aí, eu recebi esse feedback e foi a partir daí que eu comecei a entender que tudo estava relacionado ao mesmo comportamento. Porque aí eu comprava uma coisinha, punha no cartão de crédito, nada mais é do que gastar o mesmo dinheiro para pagar 2 coisas.
Porque se você passou no cartão, só que você tem um dinheiro só, que é aquele que você vai pagar o que entrou na sua conta naquele mês. Quando você passou uma compra no cartão, você está considerando aquele mesmo dinheiro para pagar duas contas. Uma vai ficar sem pagar. Então, tudo que você coloca no crédito é contando que você vai usar um dinheiro que já estava comprometido com outra coisa. Se você não tem o dinheiro para pagar à vista, é um fato, não tem o dinheiro. E a gente acaba usando esse recurso do crédito com algumas intenções, e quando a gente ainda não entendeu o que está por trás, para a gente usar a forma crédito, a gente não deve usar o cartão de crédito. É somente depois que você entendeu que você pode usar esse recurso. E aí, gente, a gente falou um pouquinho sobre a minha história, né? Sobre o que eu vou compartilhar com vocês hoje, e eu vou dar algumas dicas práticas com ação imediata para vocês hoje. Deixa eu só ver aqui o que vocês escreveram aqui. Vamos lá. Eu faço tudo isso comigo há anos. Por quê? Faço tudo e não faço nada. Já falamos sobre isso. Quando estou triste por alguma razão, não desconto na comida. Acabo fazendo compras. Mas a gente sempre pende por algo, né? Eu vou falar sobre isso também. Sempre gastei demais por ter o seguinte pensamento: se eu não fizer ou comprar isso agora, quando terei nova oportunidade de fazer ou comprar? Medo de não poder fazer algo depois, né? Muito louco isso. A sensação é que parece que o mundo vai acabar hoje. Acabar. Hoje estou muito melhor, ok. Mas que para aprender e evoluir. Muito bom. Então, vamos aqui na primeira questão, né? Por quê? E a dúvida, né? Por que eu faço e não faço? Por que eu fico patinando no mesmo lugar? Normalmente, essa pessoa, ela está, se você está aqui, você está no comecinho do processo. A busca por essas questões, quando você começa a se questionar, você está entrando num processo de aprendizagem. A primeira etapa do processo de aprendizagem é confusão total. Né? Na PNL é muito legal essa parte, porque ela divide em 4 etapas, né, o processo de aprendizagem, mas a primeira é quando é confusão mental. Você começa a ficar confuso, você faz, não faz, e você fala, mas o que está acontecendo? E as perguntas estão aí dentro de você. A segunda parte do processo de aprendizagem é quando você começa a buscar as respostas e começa a treinar na sua vida fazer algo diferente, até que você consiga fazer isso com maestria, né? Só que esse processo não é simples, no estalar de dedos, que você vai, tipo, eu vou aprender a tocar violino. Então, por que eu toco e não dá certo? Por que eu nem comprei o violino ainda? E aí começa, aí tá bom, vou comprar o violino, aí vou verificar, achar um professor, aí vou começar a treinar, e aí você vai treinar, vai ficar péssimo esse violino. Normalmente nessa fase, o que a pessoa faz? Começa, não, acho que eu não nasci para tocar violino. Não, mas, putz, aí vem uma pessoa e fala, putz, o que você está gastando tempo com isso? E aí te põe no meio de uma confusão e aí volta no questionamento, e eu conheço pessoas que desistem, regridem, mudam, porque não dá o tempo de você pelo menos aprender a tocar uma nota no violino. E aí troca de instrumento. É o mesmo processo, você vai ter que aprender de novo. Então, a sensação de faço tudo e não faço nada é porque você muda o processo antes de trocar de fase na aprendizagem. Entendeu? Então, enquanto que você não tiver resultado, pelo menos mínimo que seja naquilo, não permita sair do processo. Não se permita. Faça um acordo com você mesmo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais profundo, mas imediatamente está relacionado ao comportamento. Porque tudo começa, gente, com a força de vontade.
É o início, é o impulso. Você tem que ter vontade, você tem que ter iniciativa. E depois você tem que começar a treinar aquilo e se capacitar. É mecânico. A primeira etapa é mecânica. Você vai ter que ler, você vai ter que ir até uma terapia, você vai ter que ir até um profissional que vai te ajudar em alguma área da sua vida. Esse movimento, ele depende de você. Depois que você entrou nesse movimento, mesmo que forçado, aí você vai começar a ver o que está associado, o que tem por trás, o que te impede muitas vezes de alcançar. Mas garanta que a sua parte você está fazendo. Porque só pode verificar o que está associado depois que você já fez a sua parte. Porque tem pessoas que vão lá, conhecem, até vão para o autoconhecimento, até tem clareza da emoção associada, mas vocês acreditem que só ter a clareza disso não muda? Porque se você não está ainda na posição de responsável pelo seu resultado, pela sua vida, você simplesmente vai ser uma pessoa que sabe o que está associado ao comportamento. Pô, legal, já sei. E aí? Vai fazer o que diante disso? Usar essa agora informação como muleta para não avançar na sua vida? Esses são os viciados no saber. Eu sei tudo. Eu já sei todos os meus problemas, qual é a emoção associada a cada um deles, as minhas crenças, já descobri um monte de coisa sobre a minha vida. E aí, o que você vai fazer a partir disso? Né? Tem que sentir o negócio. Não dá para ficar só no saber. No caderninho, anota tudo bonitinho, mas e o resto? Tem que continuar. Porque o autoconhecimento, como a palavra diz, é alto, é dentro de você. E a única forma de você se conhecer é você se conectar com você, se aprofundar e se permitir sentir. E muitas vezes vai doer. Então, deixa doer. Na verdade, assim, doer vai doer sempre. Ou vai doer pelo resultado que você não queria ter, ou vai doer porque você está aprendendo uma coisa nova, gente. E tudo que você vai entrar em movimento dói. Vou dar um exemplo aqui. Eu me comprometi, olha só que legal. É praticamente um processo de aprendizagem. Eu me comprometi a estar na São Silvestre no final desse ano. Para isso, eu estou iniciando os treinos. E correndo um pouquinho, estou indo lá, estou aquecendo. Esse final de semana, nós tivemos ontem, na verdade, no Parque Ibirapuera, convidamos algumas pessoas que também estão engajadas com isso e vamos treinar. E aí, eu fui lá fazer minha parte. Eu descobri que eu tenho músculo, eu corri com as pernas e meu braço estava doendo. Tá doendo hoje, né? Então, assim, eu posso ter a dor de me comprometer com uma coisa, chegar no final do ano e falar, putz, mais um ano que eu falei que eu ia fazer e não fiz, porque o ano passado eu falei que eu ia na São Silvestre esse ano e eu não fui. E eu posso passar pela dor do processo, que é ficar ontem que eu não estava conseguindo sentar e levantar, de tanta dor, estava doendo para cima da minha canela, um lugar que eu nunca tive dor na vida, né? Hoje passei o dia todo sentindo que eu tinha parte minha que eu não sabia que tinha no corpo, mas faz parte do processo. Aí eu posso escolher, ou eu vou parar, ou eu posso falar, não, eu vou dar mais uma andadinha para ir acomodando e vou continuar. E isso que acontece no nosso físico, acontece na nossa mente. A primeira sensação de dor que a gente tem, você está diante de uma escolha. Porque a dor vai existir. Você só precisa saber como é que você quer sentir ela. Pelo prazer de estar avançando um pouquinho ou pelo arrependimento de não ter feito novamente algo que você combinou com você. Então, quando vier a dor, você fala, gente, fala assim, isso eu já sei, a dor vai vir, é só uma dor diferente, mas ela vai vir de qualquer jeito. Então, aprende a lidar com ela. Tá? Então, da Fabi, está relacionado a isso. As compras, né? A compulsão por compras. A Lu é tendencioso, porque a gente já conversou um pouquinho, já conheço um pouco mais, mas naturalmente isso está associado a questões mais
emocionais do que simplesmente um comportamento. E normalmente, né, quando vai ali para o lado do dinheiro, com a figura feminina, né, com o relacionamento, muitas vezes, ou o modelo com a figura feminina. Então, isso eu recomendo que você realmente busque, né, um trabalho voltado a identificar esses fatores. Terapia eu acho muito bacana, eu gosto sempre que a Fátima está aqui, porque eu sempre indico ela para tudo, né? Fátima, socorro, né? Gente, se vocês precisarem de alguém, a Fátima, inclusive, é minha terapeuta, né? Eu acho fantástico, né? Eu não sou adepta de uma única coisa. Eu vejo que em cada momento da sua vida algo vai favorecer, né? Quando você não está conseguindo enxergar sozinho, a terapia é sensacional. E quando você começa a elencar clareza, começa a interpretar melhor tudo isso, absorver esse momento, a hipnoterapia, ela ajuda de uma forma pontual para simplesmente trabalhar nesse padrão. Então, é muito legal, tá? E, às vezes, o coaching também é bacana, porque o coaching vai te ajudar ali no processo, no dia a dia, porque vai levar tempo, então você precisa estar junto com pessoas. O coaching grupo é muito bacana, porque aí você está olhando as emoções, trabalhando o padrão e ajusta no comportamento. Então, eu entendo que é um processo muito eficaz. Tá? O Rubinho, a questão que acha que vai perder a oportunidade, né? A gente já conversou também, está associado ao pertencer, né? A necessidade do pertencimento. Então, aqui, eu percebo que quando a gente fica com medo de não ter algo, ou com medo de que aquilo não vai existir mais, é porque eu gostaria de estar com aquilo, né? É uma necessidade de estar pertencido, né? E acaba esse comportamento também em relação ao dinheiro. Mas isso em grupos, cursos, festas, a sensação acaba sendo a mesma. Se eu tenho 3 lugares para ir e eu tenho que decidir, a dor é por não ir nos outros 2. E normalmente a decisão é por onde eu sou melhor aceito, onde eu sou mais querido, né? Então a gente já conversou sobre isso também, né? Então isso é muito legal. Quando o fator associado era o dinheiro, também tinha uma questão que estava sobre o seu modelo, né? Que você não tinha nenhuma vontade de estar com o dinheiro, porque você tinha registros de situações que não eram tão bacanas quando se tratava de dinheiro, né? Então, não pode ficar comigo, deixa eu gastar logo. Tá? A Débora, essa questão das desculpas é um fato. Tenho percebido que ficava justificando para mim mesma porque fiz ou deixei de fazer algo. E uma das coisas que mais me incomoda é perceber o quanto esse ciclo de exagerar nos compromissos de agenda e de finanças se repetiu na minha vida. Exato. E é muito louco, gente. E agora eu vou falar uma coisa que normalmente acontece com todo mundo. Sabe quando você descobre uma coisa e você fala, gente, era uma coisa como eu não vi antes. O primeiro processo nisso nossa, né? Você começa, uma indignação. Quando você começa a perceber o reflexo que isso teve na sua vida, talvez venha aí junto a raiva. Você precisa trabalhar auto-perdão. Você precisa começar a se acolher, porque você começa a ficar muito bravo com você, né? Vem uma punição aí severa por um comportamento que gerou muitas coisas ruins na sua vida. Resultados que você não queria ter e que você percebe que foram ali gerados por ciclos que você repetiu. O processo de autoconhecimento, ele não é para você ficar atirando no passado. Entendeu? Não adianta virar para trás e falar e metralhar. Não resolve. Pior, inclusive. O autoconhecimento é para que você possa revisar o padrão
e montar o seu plano. Você tem uma vida pela frente. E isso eu percebo muito, as pessoas vivendo a dor do passado e não conseguem olhar para frente. Na verdade, eu acho que a parte que eu mais demorei no processo foi me desprender da história, né? Porque quando você fica ali relembrando, vendo, é como se parece que tem algo que não digeriu direito. Eu preciso engolir isso aqui porque não está descendo, né? Então a gente tem necessidade muitas vezes de contar, compartilhar, porque aquilo de alguma forma precisa ser fechado, esse ciclo, né? Mas eu já posso dar certeza absoluta. Ficar tirando no passado, quando você perceber que você pegou a metralhadora, pá, guarda ela, porque a não ser que seja metralhadora de coraçõezinhos, beijinhos e muito amor. Porque essa pessoa fez o melhor que ela podia com os recursos que ela tinha. A sua antiga versão, ela fez o que ela podia fazer. Ah, mas eu fui ingênua. Ah, mas eu fui burra. Ah, eu escuto palavras assim, eu fui idiota. Né? Como eu pude fazer isso comigo? Então, assim, essas palavras é muito bacana, dá uma desabafada, tá bom? Mas em seguida, olha para você e fala, pô, mas você me trouxe até aqui. Não é possível que só tenha coisas ruins na sua história. A sua versão anterior pode ter pisado na bola? Pode. Mas certamente ela deve ter feito coisa muito legal. Olha lá, você chegou aqui, você está aqui na aula. De repente, se não fosse ela, você não teria essa dor. Se não fosse essa dor, a gente não teria se conhecido. Pode ser. Né? Se não fossem as minhas dores, tudo que eu vivia, eu não teria nada para contribuir com as pessoas aqui. Porque como que a gente compartilha algo que a gente superou e quanto a gente inspira as pessoas? Então, quando que a sua história vai inspirar outras pessoas? E não precisa fazer o digital, não precisa nada disso. Às vezes uma pessoa do seu lado está precisando de uma palavra e você, com o resultado, você consegue mostrar isso para a pessoa, né? E ajudar. É uma vida, não importa. Mas que você possa fazer isso pelas pessoas. Tá? Tudo bem, Débora? Guarda a metralhadora. A Fátima, às vezes a compulsão pode estar relacionada com a dor em olhar para o incômodo. Só sai da angústia quando entra nela. Perfeito. Tem que mergulhar. Por isso que hoje eu conversei com uma pessoa, depois se ela quiser ela pode até escrever aqui, quebrou o copo. E o que estava dentro está lá. Vamos imaginar que esse recipiente que quebrou seja você. Aquilo que carregava a sua essência. E o que esparramou são partes de você que estava ali dentro daquele recipiente. Não dá para colar esse copo, não dá para sentar do lado e chorar. Tem que criar um jeito de resolver. Então, a primeira parte, quando quebra uma coisa e vaza o que está dentro e o que estava dentro é algo muito importante para você, você tem que separar os caquinhos. Você vai ter que pegar aquilo com cuidado para você descartar. E você vai ter que achar uma outra forma de recolher aquilo que caiu. Se for uma coisa sem significância, o que você faz? Junta, pega uma pá, junta tudo e joga fora. Como trata-se de você, da sua vida, não existe pegar tudo e jogar fora. O que quebrou vai, mas de qualquer jeito você vai ter que tomar providências. Enquanto tiver a parte quebrada, com a parte que você quer salvar, tudo misturado, e você não tomar providências, como a Fátima falou, se incomodar naquilo, pô, é um saco, gente. Principalmente quando era uma coisa que você não queria quebrar. Quem aqui já quebrou uma coisa que tinha algo muito gostoso, muito proveitoso dentro, e daí você olha e você fala, nossa, por onde que eu vou começar? Como que eu vou limpar isso aqui? Como que eu vou salvar aquilo que caiu de dentro do recipiente? É só você que vai poder fazer isso.
Se você chamar uma pessoa para fazer a limpeza, vai ser simples, ela vai pôr numa pazinha, juntar tudo e jogar fora. Você vai permitir alguém fazer isso para você? De jeito nenhum. Por isso que eu amo, que nem eu adoro estar aqui, mas tem um lado meu que se preocupa demais. Porque de forma alguma eu quero que você acredite que sou eu que vou lá limpar os seus caquinhos, que eu vou ajudar você a fazer. Eu posso te orientar como você faz, eu posso ensinar como eu fiz, eu posso tudo isso, mas é o seu movimento de mexer com algo tão importante para você que vai fazer com que você consiga até mesmo saber o que é importante para você que está ali naquele negócio que quebrou. Eu não vou saber selecionar o que você deixa, o que você não deixa, o que fica, o que não fica, o que vai para o lixo, o que não vai. Eu fico maluca, inclusive, quando alguém pega uma coisa minha e joga fora. Inclusive. Talvez seja porque eu aprendi a cuidar com detalhes de mim mesma. Ninguém mais vai entrar na minha vida e falar isso fica, isso sai. Não, eu que vou escolher o que eu quero que fique e o que eu quero que saia. E vou me responsabilizar pelo resultado que vai vir. Mas eu posso dar certeza absoluta que se você não seguir o que a Fátima falou, que é mergulhar nisso e pôr a mão na massa e você olhar para isso e reconhecer muitas vezes, porque às vezes a gente quer salvar um negócio e a gente nem reconhece que quebrou. A gente fica achando que não, vai dar um jeito. Sabe quando você vai tentar colar uma coisa com algo que não é possível colar? Gente, se desprenda. Se desprenda. E a Lu falou o seguinte: fazer tudo pela metade é o que mais vem me incomodando e me atrapalhando. Estou no processo de fazer uma coisa de cada vez. O que a Lu colocou é bem legal e também tem que olhar para isso, tá? Por quê? Porque quando você não termina o que começa, não quer dizer que você fazendo uma única coisa, você vai terminar. O compromisso de terminar é algo que você faz com qualquer coisa que você inicie, independente de quantas você faça. Tá? Cuidado para não instalar uma crença aí dentro de você, que você não termina o que começa, porque eu faço 3 coisas. Não, você não termina o que você começa, porque você não tem um comportamento conclusivo. E muitas vezes isso é cultural. Uma das coisas que eu fiz na minha vida foi ter uma franquia do Kumon. O Kumon é uma forma das pessoas se tornarem autodidatas, né? É uma franquia na área educacional que contribui para que a pessoa aprenda através de exemplos, né? E no Brasil, quando nós íamos nas reuniões que nós tínhamos nas unidades, né, para falar um pouco sobre o processo, vinham pessoas, o método é oriental, mas vinham pessoas normalmente de vários países para esses encontros que compartilhavam o que tinha de característicos nos países, onde tinham os alunos mais avançados, quais eram as métricas que cada país tinha. O Brasil, ele ganhava em algumas métricas, mas nenhuma delas eram positivas. A gente era recordista em desistentes, pessoas que começavam e não terminavam. Nós éramos recordistas em pessoas que pagavam e não frequentavam a unidade. Pagavam mensalmente e não frequentavam. E recordistas em alunos que entravam para o processo depois do ensino fundamental. Os países que tinham melhores índices de avanço e crescimento eram países onde o maior índice de concluintes nos programas
E essas crianças, elas iniciavam por motivações que não eram problemas na escola. Ninguém estava buscando resolver um problema. Eles estavam buscando performance. Já desde pequeno, a criança era ensinada a buscar, a se superar, né? A avançar. Então, aí as nossas crianças, elas vinham para resolver um problema. Ah, meu filho não está conseguindo aprender, vou levar no Kumon, porque o Kumon é bom. Né? Então, é meio que permeia, né, o meio que nós vivemos, informações desse tipo. Né? Eu tenho um problema, eu vou buscar alguém para me resolver. Poucas pessoas vão buscar mais informações, vão se capacitar, vão aprender algo novo, porque querem potencializar os resultados. A maioria está indo porque já estragou alguma coisa, preciso consertar. Então, esse é um ponto. E a segunda questão é começar as coisas e terminar. Né? É como se a gente não desse importância para fechar o ciclo. Nós somos extremamente incentivados a ser proativos, que nós sejamos o quê? Pessoas de iniciativa. Sempre foi muito valorizado a iniciativa. Inclusive, nós éramos recordistas em número de matrículas. Olha que interessante, gente. Imagina só se você tem um potencial em matrículas e você é o país que menos tem pessoas que concluem as coisas. Se eu fizer uma pergunta aqui, eu vou até me incluir na resposta, porque é normal, passou a ser uma coisa normal, a gente entrar num funil de vendas aqui no digital, disparar os nossos gatilhos internos, a gente ir para o carrinho, comprar o negócio e não fazer. Pronto. Vocês acham que esse mercado está crescendo muito? Por quê? Eles só estão atendendo uma demanda. Nós temos o Brasil, olha o tamanho do país. Se você pegar os gatilhos corretos e aplicar, entrou, pagou, acabou. Conclui a venda. Depois, se a pessoa vai fazer ou não vai, o problema é dela. E é de verdade. Ninguém está errado nesse contexto. Mas, hoje você sabe, antes de comprar, e eu sou produtora nesse mercado e peço para você fazer isso, inclusive. Antes de você pagar qualquer coisa, fecha tudo, espera 3 dias e veja se você está com vontade ainda. Vai lá na sua listinha e veja se você vai ter tempo para concluir aquilo. Talvez uma análise antes de começar algo seja interessante para você concluir. Porque às vezes a gente não conclui porque a gente não analisa antes. E isso está associado a uma parte analítica que eu vou dar a dica daqui a pouquinho. Então, vamos lá. A Fátima ainda concluiu, né, que o problema é que às vezes a pessoa não consegue identificar os motivos da angústia. Exatamente. E aí, quando você consegue entender o que é que está por trás daquela dor que você sente, você consegue a clareza. Com a clareza, você consegue tomar decisões, agir, ver o que está acontecendo e, de fato, se colocar em ação, né? Por isso que eu falo sempre, né? E é um nome que cabe aqui. Todo o processo acontece de dentro para fora. De dentro para fora. Então, é sempre você vai se conhecer, você vai analisar o que está acontecendo dentro de você e vai começar a agir de uma forma mais direcionada para o objetivo que você está buscando. Tá certo? Agora a gente vai para a ação prática, que é uma coisa que você pode colocar já na sua vida agora. Então, o que você pode fazer agora, você faz agora. Relacionado a dinheiro. Primeira, gente, número 1, master de tudo. Se você está com seu planejamento financeiro estourado, saia sem
possibilidade nenhuma de fazer uma compra. Leve o dinheiro que você tem disponível para aquele objetivo que fez com que você saísse da sua casa. Sem cartão, sem talão de cheque, sem como que é? Conta de endereço lá para poder fazer um parcelamento, nada. Para que você possa voltar para sua casa sem o arrependimento de fazer uma coisa que você não deve ser feito. Isso é ação emergencial. Enquanto a gente não resolve um problema, a gente cria situações que nos protejam da gente mesmo. Então, no financeiro, como você se protege de você mesmo? Deixando o cartão em casa, e se você não está com planejamento financeiro para comprar algo para pagar depois, se você não está com dinheiro agora, quebra o cartão. Tá? A segunda coisa que você pode fazer imediato, quando você vai fazer compras, você vai comprar coisas para sua casa, as coisas normais. Procure comprar menos vezes, não ficar comprando picadinho, com uma lista. Então, leva a lista e faz a compra do que você precisa. E só. Para a gente resolver isso aqui em casa, quem faz as compras é o Alan. Sim, Alan, ele consegue ir no supermercado toda semana, dá diferença, às vezes, de reais de uma semana para outra. De tão fiel que ele é para a lista. Eu vou no supermercado, sempre dá diferença de uma semana para outra. Porque eu faço a lista, aí eu tô passando, putz, isso aqui, nossa, podia fazer essa receita. Acabou, gente. Vou levar um vinho hoje. Entendeu? Acabou o planejamento. Então, quem não tem outra pessoa que possa fazer, vai com o dinheiro contado para a lista, não leva cartão. Se você tem alguém que é mais planejado que você, faz a listinha com a pessoa e deixa ela ir fazer. E quando chegar a compra em casa, faça como eu. O Alan deve estar rindo daqui a pouco aqui. Não reclame do que a pessoa levou para casa. Só que não, né? Mulher sempre tem que dar um jeitinho de dar uma reclamadinha. Você esqueceu. Putz, você podia, né? A pessoa é fiel à lista, chega em casa e você acha alguma coisa para reclamar. Tô brincadeira agora, mas se você puder ter ajuda de alguém para isso, se não for a sua competência, faça isso imediatamente. E não assumir o parcelamento sem antes ir embora para a sua casa. E se for fazer, se realmente for algo que, por alguma razão, é inevitável, não assuma na hora. Marque uma outra hora para ir resolver. A parte do seu cérebro que resolve as coisas na hora é diferente da parte do seu cérebro que vai pensar um pouco para resolver. Então, presta bem atenção para que você não caia em armadilhas feitas por você mesmo ou em armadilhas do comércio. Que aí o Rubinho é bom para cair nessa. Se não fechar agora, não vou garantir a oportunidade. Quem já ouviu isso? Como que se responde para isso? Puxa, que pena. Se mudar, você me avisa, porque eu só vou resolver amanhã. Quem já fez isso alguma vez? Quem a oferta continua no dia seguinte? Porque teve um probleminha no sistema. Falei com o meu gerente. Você entendeu? Então, assim, as pessoas e o mercado vai usar estratégias para usar o nosso lado emocional. Aí você vai usar o seu racional. Então, o seu combinado toda vez é: eu vou para casa. Não vou resolver nada hoje. Não é: eu não vou comprar, eu vou para casa. Né? Olha lá, já peguei até no mês seguinte, exato.
Então, essas são ações imediatas para você se proteger desse comportamento, de assumir compromissos acima das suas condições. Isso relacionado ao financeiro. Eu vou falar hoje mais específico do financeiro. A segunda, gente, seria a nossa parte mais analítica, né? Então, é sentar e analisar para entender o que é que está acontecendo. Então, a primeira dica que eu vou entregar para vocês aqui é: busque identificar aí dentro de você, sabe? Senta um minutinho e pergunta para você: o que está acontecendo aqui dentro? Vocês sabiam que aí dentro de você mora alguém? Vocês já perceberam que tem um coração que bate aí? Não tem uma vozinha que fala aí dentro? Tem uma parte sua que às vezes sente alguma coisa? Tem gente que sente uma coisinha no pescoço, quando tá meio que, não tá legal. Tem gente que sente batedeira no coração. Tem gente que solta o intestino. Tem gente que prende o intestino, né? Tem umas sensações aí dentro. Uma dorzinha no estômago, uma dorzinha de cabeça. Tenta identificar que isso são sinais, que tem alguma coisa querendo se comunicar com você. Quando chega no físico, é a única voz que a emoção tem. Se não doer, se não acontecer nada, como que você vai saber que tem alguma coisa que não está legal? E aí, cada órgão nosso, cada parte nossa, é conectado com uma partinha lá do nosso cérebro. Então, como que você vai identificar que parte é essa? Eu preciso fazer. Não, não precisa. Comece a perceber. Toda vez que acontece isso, eu sinto isso e isso me faz doer aqui. Toda vez. Começa a mapear você. Usa você como você sendo o seu próprio estudo. Por mais que eu faça ou fale, eu não tenho como pegar você aqui e fazer uma análise olhando para você. Ah, sei lá, assim, o Rubinho, eu senti dor no estômago hoje. Pô, aconteceu tanta coisa na vida do Rubinho. O que pode ser? Ah, comi uma coisa estragada. É a primeira coisa que a pessoa pensa. Mas será realmente que é isso? Será que não tem uma coisinha estragada que está aí dentro faz tempo? Que só juntou com... Na hora que você estava comendo, você lembrou da coisa, ou aconteceu a coisa, ou você recebeu uma mensagem, uma ligação associada àquilo e culminou que foi indigesto que você comeu? Né? Então, comece a perceber um pouco mais que seu corpo físico, ele está se correspondendo com você. Né? Tenta fazer uma leitura um pouco mais disso, né? Se perceber. Né? Foi muito legal a corrida ontem, para eu lidar com isso. Porque quando você começa a fazer algo que você não está acostumado a fazer, a nossa mente começa a falar com a gente. Primeiro vem o medo de não conseguir, aí depois vem as associações antigas de dores que eu já senti por ter feito uma corrida, e assim vai. Aí começou a chegar perto de onde eu estava acostumada a fazer, começou a dar uma dorzinha na virilha, começou a dar uma pontadinha um pouquinho para baixo do meu joelho, começou a dar uma queimadinha dentro aqui da parte de baixo do meu pé, comecei a sentir muito calor, comecei a sentir um monte de coisa. E eu conversando comigo internamente, tá tudo bem, a gente já tá correndo, isso é normal, é novo, hoje é novo, vamos lá, e tá indo, vamos ver até onde vai, e a conversa vai. Outras vezes, eu sucumbi. Eu parei. Porque eu ficava, depois no outro dia, vai doer, não sei o quê. E eu parando, mesmo parando, você acredita que no outro dia eu tinha dor do mesmo jeito que eu tô hoje? Não mudou nada. Só que hoje eu tô com uma dor e eu fiz 2,5 km a mais do que eu estava acostumada a fazer. Então é uma dor com prazer. Agora, se eu tivesse parado na hora que começou a doer, hoje ia estar doendo do mesmo jeito e eu não tinha feito nada além para avançar um pouquinho na minha vida. Então, vai lendo o seu corpo e vai negociando. Vai entendendo o que está acontecendo. É um processo novo. Às vezes a gente começa, vem aqui, assiste a aula, tem pessoas que são alunos do De Dentro para Fora, tem pessoas que vão na mentoria financeira, começa a ter contato como a
a Fátima falou, né, com essas angústias, e aí fala, ixi, peraí, não, por que eu fui mexer aqui? Aí, pá, desiste antes de entrar de vez. Né? Só que a dor já está aí, porque o resultado, às vezes, não está aliado com o que você quer. Por isso que, às vezes, eu brinco, eu falo que eu prego não entrou de verdade. Porque quando que você vai para um lugar desconhecido? É quando a dor que já existe na sua vida hoje já está insustentável. Você já está disposto a fazer o que tiver que ser feito para mudar. E o que é isso? É olhar verdadeiramente para você. Né? É se olhar. E mais do que se olhar, né? É olhar com os olhos que você, de repente, gostaria que os outros olhassem para você. Que daí você vai olhar para você e vai lá com o chicotão. Né? Então, calma. Se ouça, mas sem se cobrar. Traga esse acolhimento para dentro de você. Mas também não é para ficar passando a mão na cabeça. Né? Porque daí, você falou que era para eu ficar me lambendo igual gato, né? Não, também não. Né? Tá bom, não, né? Vamos lá, mas tá aqui, tô segurando aqui, vamos indo. Né? Porque também se você ficar muito tempo se lambendo, aí a coisa não vai acontecer. Tá? Por isso que tem profissionais para esse momento específico. Quando eu considero, né? Talvez a Fátima depois possa até falar algumas palavras aqui pela percepção dela enquanto terapeuta. Porém, eu considero assim, quando a coisa está inflamada num ponto onde você não está conseguindo lidar com aquilo, não adianta fazer um processo de coaching. Porque o processo de coaching, ele está relacionado à ação, ele está relacionado a você ir lá e fazer acontecer. Você precisa trabalhar esse momento para te preparar para que você se coloque em ação. E tem pessoas que julgam esse processo como algo, como se fosse regredir no processo. Eu já fui até aqui, agora eu não estou conseguindo, porque às vezes está doendo mais do que eu achei que fosse doer, e você não está conseguindo avançar, parou. Né? E aí eu acho que não é perder tempo, é ganhar tempo quando você entra para um processo terapêutico, para depois você voltar para a ação. Né? Você vem mais preparado, você vem mais com recursos, você vem com mais, vamos dizer assim, conhecimento de você mesmo, inclusive, para ir para esse campo de batalha, que é a batalha que você está buscando vencer. Né? Se você está com a pele muito sensível, para que vai ficar recebendo golpeada à toa? Né? Tentou uma, tentou duas, tentou três. Inclusive, isso está escrito num livro. Eu ando lendo tanto que eu não sei em qual dos livros que eu li isso. Mas está escrito da seguinte forma: se você já tentou mais que 3 vezes algo e não conseguiu, vai buscar ajuda. Eu fiz isso com a Débora, inclusive. Né? Porque eu tenho feito várias coisas para conseguir um resultado físico e tudo que eu já conhecia, o que eu já fiz na minha vida que deu certo, não estava funcionando. Eu conheci a Débora, soube que ela tem uma expertise que ia me ajudar nessa área. Paf, vou buscar ajuda. A Fátima é a mesma coisa. Estou trabalhando nisso aqui, quero melhorar algumas coisas na minha vida. Tentei uma, tentei duas, vou lá, bato na porta. Gente, sem nenhum tipo de constrangimento, peçam ajuda. Aprende que você sabe de uma coisa, mas você não sabe de outras. E não tem problema. Eu sei de algumas coisas que, no caminho, acaba combinando com muitos dos conhecimentos da Fátima. Mas jamais eu tenho as competências que ela tem pelos anos que ela tem nessa caminhada. Já passou. Eu estou no empreendedorismo mais ou menos o mesmo tempo que ela tem na área dela. 30? Eu 27. Vamos lá. A Débora, quantos anos, Débora, na medicina? 25. Então, pronto. Né? Vocês entendem que não importa. Fala de empreendedorismo comigo, vai ser legal. Quando você vai buscar ajuda,
vá buscar alguém que tenha expertise em algo, que já viveu alguma coisa há mais tempo do que você, né? Busque ajuda, tá? Anota para você. Tudo que for um padrão na sua vida, tudo que se repete, na sua vida, tem uma necessidade emocional associada. Tudo que se repete na sua vida tem uma necessidade emocional associada. E aí você pode tentar resolver isso de várias formas, mas enquanto você não identificar qual é essa necessidade emocional, você vai fazer mais do mesmo. Você vai trocar 6 por meia dúzia. Você vai mudar uma coisinha aqui, por exemplo, eu estou insatisfeita no meu trabalho. Você vai mudar de trabalho. E se isso for um padrão na sua vida, toda vez que eu estou descontente no trabalho, eu mudo, é um padrão. Esse descontentamento é que tem que ser resolvido. E não a mudança de trabalho. Porque senão você vai mudar de trabalho, e você sempre vai chegar no momento que você vai ter um descontentamento. Tá? Então, todo padrão tem uma necessidade emocional associada. Pega uma lista, então, o terceiro. Faça uma lista de todas as crenças que te possibilitam avançar. Tudo aquilo que você... Crença é o quê? Que você fala para você que te ajuda a se tornar uma pessoa melhor. A avançar, a se aproximar do seu objetivo. Coisas que te fortalecem. Né? Aquilo que você acredita de fato. Você acredita que você é um vencedor? Você acredita que você vai fazer acontecer na sua vida? O que é que de fato você acredita a seu respeito? Ache isso, porque essa é aquilo que você vai fortalecer todos os dias. Porque essa voz, às vezes, está meio enfraquecida aí dentro. Em função dos problemas, as coisas, essa vozinha fica fraca, às vezes ela está cochichando, às vezes a gente nem ouve. Eu peço para as pessoas fazerem listas de crenças que são possibilitadoras, a pessoa às vezes demora, porque ela não consegue achar o positivo aí dentro dela. Agora, essa aí você pode pegar um caderno, né? Que são a quarta, liste suas crenças que limitam você, que te impedem de avançar, que são aquelas frases bonitas, maravilhosas, que você tem falado para você diariamente. Tem uma vozinha aí dentro que fica falando, você não vai conseguir, você já fez isso antes, isso não é para você. Frases que você ouviu da sua família, enfim, crenças que possam estar limitando você de alcançar o que você está buscando. Cuidado também com a lista, né? Tem gente que vai... Dá para escrever um caderno, né? Quinto, essa eu falo sempre e vou repetir. Aprenda urgente a falar não para fora de você. E nesse momento você está dizendo um belo de um sim para você mesmo. Aprenda a falar não quando você quiser dizer não. Isso faz com que você diga sim para você. Porque quando você fala um sim querendo dizer não para alguém, você está dizendo não para você. Então aprende a dizer sim para você e não para aquilo que não faz sentido para você nesse momento. Quando você for gastar algo que você não planejou, mas tem um comichão aí dentro, isso serve para a Lu, né, para as pessoas que disseram que às vezes no impulso acaba gastando, faz uma pergunta para você. Quanto custa a minha paz? Quanto eu estou disposta ou disposto a pagar pela minha paz?
O sexto, ou desculpa, o sétimo e o último. Se perdoe. Você não é culpada ou culpado. Você não é... Como assim? Não é culpado. Você foi vítima do seu padrão mental. Você foi criado um padrão baseado nas experiências que você viveu. Se eu tivesse vivido a vida que você viveu, tivesse experimentado o que você experimentou, talvez agora eu tivesse o mesmo comportamento que você. Então, a única coisa que você pode fazer a esse respeito é se tornar responsável pelas suas escolhas daqui para frente. Promovendo as mudanças, mudança dos ambientes. Quando as pessoas que te programaram, o meio que te programou, não for mais adequado, mudar de amigos, mudar de associações, né? Mude os livros que você lê, mude os programas que você assiste, assista menos televisão, nutra sua mente com coisas com mais qualidade, promova, se torne responsável em promover as mudanças. Mas a culpa, ela não vai agregar em nada nesse momento, até porque acho que aqui não tem ninguém. Vou falar em nome de todos, inclusive o meu. Eu não sei vocês, mas eu acho que aqui nessa sala não tem ninguém que tira o pé da cama de manhã declarando para si mesmo: hoje eu vou falar uma palavra que eu não gosto de falar, eu vou cagar com a minha vida hoje. Eu acordei decidido a fazer o meu pior dia. Alguém aqui acorda com essa decisão firme e convicta? Não. Então, eu considero uma pessoa que acorda com essa vontade, sim, essa pessoa, ela é, sim, culpada pelo resultado que tem, porque ela decidiu que ela ia ter aquilo. Todas as outras pessoas, normalmente, têm uma atitude positiva, quer melhorar, deseja fazer algo diferente, porém, os recursos que nós tínhamos naquele momento eram o que nós usávamos e culminou em resultados que não foram tão satisfatórios. E um dos pontos que eu vou tocar aqui para a gente concluir essa aula de hoje é que a gente não foi treinado e nunca fomos valorizados pelo erro. Errar nunca foi bem visto dentro da nossa cultura. E aí, como a gente não sabe errar, a gente praticamente acaba perdendo também a competência em aprender. Porque se você só aprende através das experiências, e normalmente o aprendizado vem de um erro, porque o que você já acertou, você já acertou. Em algum momento você errou antes, mas até o acerto chegar, você precisou treinar, experimentar. Então, olha só que incrível. Quando a pessoa está treinando, por exemplo, um esporte, eu não sei quem aqui já treinou, eu fui bailarina. Gente, o início é péssimo, é vergonhoso, é horrível. Se eu fosse me basear no que eu fiz nas primeiras aulas, não teria feito nunca. Nada, porque eu tive que errar, cair, machucar, para poder aperfeiçoar. E aí, como que era o combinado? Treina mais para ficar melhor antes. Então, eu ficava mais tempo errando para poder melhorar, para poder evoluir, para poder ficar cada dia melhor. Na nossa vida, a gente não usa essa mesma regra. Por algumas razões, não sei quais, toda vez que a gente erra, a gente é punido. Né? E se é através dele que você aprende, se permite errar. E aí, por isso que eu falei para você começar um processo de perdão.
até por ter se cobrado muito por acertar o tempo todo. Não é possível isso. Sabe? Guarda o guardinha que está aí dentro de você, que está te dando multa. Guarda, tira de lado e olha para você com outro olhar. Né? Olha para você com mais amor, olha para você com mais respeito e olha para você te valorizando, porque você chegou até aqui, você está fazendo, não está acertando tudo, mas usa a frase: o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Não muda o sentido da coisa? Do que ficar, por que que eu errei? Por que que eu errei? Por que que eu... Você vai perguntar por quê? Para sua mente que está querendo te descer o sarrafo, ela vai falar só coisa bonita. Porque é isso que a gente faz com a gente quando a gente erra. Agora, se você mudar a pergunta, o que eu posso aprender com isso? A sua mente vai achar a resposta para isso. Aprende, fecha o ciclo e segue. Combinado? Muito bom. A Fátima colocou 2 pontos importantes aqui. O sexto, Rubinho, só para completar, é quanto custa a minha paz. Tá? A Fátima colocou 2 temas aqui muito importantes que, pela visão mais técnica, se você pudesse contribuir sobre como a pessoa pode ter contato com essa angústia, né? E esse processo interno e tudo mais, se você pudesse falar a sua percepção a respeito, porque muitas pessoas disseram como lidar com isso, né? Porque o financeiro, ele, assim, quando ele vem forte na vida da gente, ele traz uma frustração muito grande, né? E às vezes é um momento que a gente precisa de ouvir palavras que possam contribuir para que a gente dê o próximo passo. Posso abrir aqui seu áudio? Pronto. As angústias nem sempre a gente identifica, porque tem tem emoções que chegam até nós assim muito cedo na nossa vida. Até os 9 anos de idade, a criança, o que ela vai recebendo, né, do meio que ela vive, ela não filtra, né? Tudo que chega até ela chega como verdade absoluta, né? Lá na frente ela vai conseguir, se conseguir, né, aprender diferente, né, daquilo que ela tem como verdade absoluta. Então, algumas angústias, elas precisam, né, ser trabalhada para a pessoa identificar, né, o que tem ali nela de dor que ela não consegue ver, né? E não consegue ver devido a essas questões, né, na tenra idade, e porque emoção e razão, elas não são compatíveis, né? A emoção, ela tem uma tendência a soterrar a razão. Então, é como se no momento da emoção, você ficasse meio emburrecido, né? A sua capacidade cognitiva, ela não aparece de forma plena, né? Então, vira uma confusão muito grande, né, dentro da pessoa. E aí entra um outro fator, que é o nosso senso trágico, né? Nós temos um senso trágico que ele é próprio de defesa de sobrevivência, né? Então, você acha que algo muito ruim vai acontecer porque você não consegue colocar a tua razão para funcionar, porque a emoção está soterrando. Quando você começa a ter o senso trágico, você começa a sair, buscar outras saídas, né, que não o lidar com o que está acontecendo com você. Né? Tá confuso isso? Tá claro? Né? Tá claro. Então, assim, você não consegue sair porque você não tem como sair, você não sabe o que está acontecendo com você, né? Agora, como é que você vai entrando dentro da angústia? É questionando, né? O que está acontecendo? Por que é que eu estou assim? De onde vem isso? Né?
Se você não conseguir respostas e às vezes não consegue, vá para as coisas mais imediatas, né? Vai para o comportamento, porque às vezes você não consegue acessar a sua estrutura, né? A estrutura é aquilo que a Evelise vai falando, né? Do padrão, da repetição, né? E às vezes a gente não consegue identificar essa estrutura. Então, mas às vezes a gente consegue identificar comportamento. Você indo para o comportamento e tentando eliminar o comportamento, possivelmente essa estrutura reaparece, mas ela vai demorar mais para reaparecer, né? Ela vai reaparecer em outras áreas da sua vida, né? Porque como ela é padrão de repetição, ela vai reaparecer. Agora, a única forma é assim, é olhando, é buscando ajuda, é questionando, né? É não se punindo, né? Quando a Evelise vai falando da questão do perdão, o perdão é esse reconhecimento que você é humano, né? Quando eu falo reconhecer que é humano, né? Humano, ele é uma mistura, né? De coisas positivas e de coisas negativas, né? Dentro de cada um de nós existe o que há de melhor e o que há de pior também, né? E isso vai aparecendo o tempo todo, né? Na nossa vida, nas relações, né? Eu acho que assumir essa posição é uma forma de se perdoar. Porque se você não consegue se perdoar, você não deixa o novo entrar na sua vida, né? Você traz o velho, né? Como se o velho, que é o passado, ele fosse presente e você fica, né, revivendo uma coisa que não está mais aqui. Então, você vai revivendo algo que não está mais aqui, você não consegue recomeçar. É igual o perdão por traição, por exemplo, né? A pessoa já fez a bobagem, já passou, você diz que está tudo bem porque você não foi embora, então você fica na relação, mas você não consegue levar a relação de uma forma gostosa e saudável adiante porque você está preso, né, num passado como se ele fosse presente, né? Então, quem ama e não perdoa não consegue tocar a relação adiante, né? Porque não consegue ficar com o que está aparecendo aqui, né? O passado se torna presente. Não sei, é isso que vocês esperam que eu falasse? Eu achei fantástico, né? Assim, acho que você aprofundou um pouco mais as questões que a gente veio conversando. E é muito alinhado, né, com o meu processo, porque o meu processo começou no questionamento, aí eu comecei no comportamento, né? Na verdade, o primeiro passo que nós demos foi ajustar a alimentação, foi ajustar a atividade física. A gente foi para o comportamento, porque a gente não sabia por onde que estava, mas a gente sabia que tinha alguma coisa errada, porque está acima do peso, desanimado, dormindo muito. Quer dizer, vamos começar por onde é possível. Aí, com esse movimento físico, né, é natural que todo o corpo se manifesta com as emoções, porque é tudo uma coisa só. Está tudo comunicado. Você começa a praticar atividade física, tem a Lu aqui que faz atividade física. Você está mexendo com seus hormônios, você está mexendo com vários fatores. E aí a coisa começa. Então você tem que escolher uma área da sua vida que você acredita que você consiga ajustar já imediatamente e entre em ação. Né? Isso entra o Kumon de novo, inclusive. Porque o Kumon, a criança ia fazer a avaliação e a gente tinha que começar com ela pelo que era fácil para ela. A gente nunca pegava para começar na dificuldade. Por exemplo, a criança tem dificuldade em matemática. Tá bom, então vamos começar por português. Por quê? Qual era o conceito por trás disso? Que ela ia pegar o gosto por aprender, pela rotina, e começar a criar um padrão de vitória. E aí, quando ela entrasse na matemática, ela não ia entrar com o padrão da dificuldade. Porque se ela já tinha na vida dela o registro de vencer, de conseguir, de ser premiada, de avançar. E aí, quando ela começava a encontrar as dificuldades na matemática, a gente começava a levar materiais que ela sabia fazer. Então, ela começava por algo que ela sabia fazer muito fácil, muito fácil.
para que ela pudesse ser estimulada em fazer e conseguir avançar. Na sua vida é a mesma coisa. Se tem uma coisa que é muito difícil, é lógico que tem pessoas que falam, começa o mais difícil primeiro. Mas, se você não está conseguindo tirar isso da frente de uma vez, começa por algo que já está acessível, né? E vai mudando esse comportamento. Porque o que a Fátima colocou, putz, praticamente você contou a minha história aí. Porque é exatamente isso. Você começa a se movimentar, esse negócio aparece. Porque eu achava que o meu problema era financeiro. E eu comecei cuidando dos hábitos alimentares. Só que o padrão apareceu em outras áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida que foram rompidas ali, que aconteceram as rupturas, elas aconteceram devido ao mesmo padrão. Não foram dois padrões. Era o mesmo padrão que eu fui tentando tirar da frente e fui piorando o outro. Eu arrumava uma coisa, desarrumava outra. E aí que a nossa mente começa, você está fazendo à toa. Porque você faz e não resolve. Mas, na verdade, é porque eu não tinha ainda tido a coragem de entrar mesmo no meu sentir. Eu sempre deixava as coisas muito no racional. E eu tinha dificuldade de falar de mim mesma. Tanto é que, na época ainda eu fiz terapia, eu ia com um caderninho. O meu livro, tudo, porque eu anotava os itens que eu ia falar no dia. Porque já estava tudo programado, não saía daquele script. Entendeu? Eu não conseguia... Se a pessoa me perguntasse, como que você se sente? Eu nem sabia que eu sentia alguma coisa. Porque no momento a única coisa que eu tinha era dor. Mas não sabia nem de onde vinha. Então, esse processo de você experimentar você é desafiador. Porque às vezes a gente simplesmente achou que a gente só tinha cabeça, né? Não, só para pensar, estruturar, estratégia e controle. E eu acho que é muito doloroso também, né? Porque desde muito cedo a gente aprende que a gente não pode ser o que a gente é, né? Exato. Que é feio, que é errado, que é inadequado, né? Então coloca a gente numa posição de talvez até um ideal, né? Que a pessoa tem na cabeça e que a gente vai repetindo um padrão, né? Um modelo que não é humano, né? Você não pode errar, você não pode fazer isso que é feio, você não pode... né? Então, assim, até a gente sair desse lugar, né, com uma autoaceitação, dizer, olha, eu tenho comportamentos que eu não gosto, que me atrapalham, mas esse sou eu, prazer, esse sou eu, né? Eu tenho um jeitão de ser que traz atrapalhamento. E é a partir da identificação desse jeitão que traz atrapalhamento que eu posso mudar. Então, quando eu falo, né, só sair da angústia quando entra da angústia, quando entra dentro dela, é um pouco isso, né? Eu identificar esse jeitão, que jeito de ser é esse que eu tenho, que a vida inteira eu ouvi dizer que eu não posso ter, né? É a partir do momento que eu identifico isso, né, com autoconhecimento, que eu falo, opa, peraí, isso é um nó na minha vida, e eu só posso desatar esse nó a partir do momento que eu sei, né, onde é que está o nó, onde é que está a ponta, onde é que eu posso dar uma afrouxada nisso, né? Perfeito. Muito, gente, incrível. Vamos desatar esse nó? Quem topa entrar mais um pouquinho? Agora vai, né? Se faltava um pedacinho, agora é o momento. O Jairo colocou uma coisa legal aqui, assim, olha, é que ele não acorda decidido em falhar, mas talvez omisso no grau de comprometimento em fazer o melhor a cada dia. Isso, Jairo, é interessante, né? Porque a omissão, né, ela pode estar associada a exatamente isso que a Fátima falou. Às vezes você está vivendo algo que não é exatamente aquilo que te dá vontade de fazer, sabe? De acontecer. Você não está conhecendo o que te motiva, o que te dá energia, né? E não necessariamente a decisão de falhar, né? Não está decidido a falhar, mas você ainda não está com a energia suficiente
de realizar. E quando até sugiro que você possa refazer o de dentro para fora, ele está gravado, e você pode refazer quantas vezes você quiser, para trabalhar exatamente os seus motivadores, né? Que quando a gente entende aquilo que está por trás, né? Aquela chama que nos acende para que a gente avance na nossa vida, você pode usar, né? Se você não conhece seu combustível, como que você vai encher seu tanque? Entendeu? Então, essa energia vital, ela está muito associada a você se conhecer mais, saber o que te dá essa vontade de fazer acontecer, tá? E também os outros fatores que a gente colocou, mas o principal eu percebo que é isso. Porque quando a gente tem brilho no olho, tem visão de futuro, você sabe o que você quer, dificilmente você não vai se comprometer com aquilo. Né? Eu percebo que no nosso início de processo, quando a gente começou a perder peso, quando a gente começou a sentir gosto de vida, né, e descobrir que tinha vida fora do problema, porque a gente entrou muito e viveu só o problema. Quando a gente saiu de casa, conviveu com pessoas, começou a mudar o meio, com pessoas que também tinham problemas. Gente, todo mundo tem problema. Só que elas estavam com uma atitude totalmente diferente da nossa. Isso começou a mudar a nossa forma de resolver as nossas coisas também. Né? Então, às vezes, a mudança de meio, a relacionamento com outras pessoas, naturalmente já estimula que você dê uma avançada, vamos dizer assim, naquilo que você está buscando, até que você encontre realmente o caminho. Tá certo? É isso. Tem mais alguma dúvida? Mais algum ponto, Fátima, que você quisesse concluir? Não? Obrigada, né, pela participação sem combinar. Aqui é assim, a gente é ao vivo, ao vivo e a cores, né? Mas quem sabe faz ao vivo, inclusive, né? Eu queria agradecer a presença de vocês, parabenizar por essa busca constante no autoconhecimento. Hoje já foi um dia para você escrever na sua vitória, né? Porque olha só a pergunta que eu fiz: você costuma assumir compromissos que você não dá conta de cumprir? Hoje não foi um desses dias, porque você assumiu um compromisso e está aqui, né? Então dá parabéns para você. Parabéns, parabéns, né? Não fica dando só chicotinho em você, dê parabéns, porque você tem sim coisas muito bacanas. E eu queria aproveitar que a Fátima está aqui, e eu tenho conversado com muitas pessoas que estão me pedindo indicação, e me perguntaram se ela atende, inclusive, de alguma forma diferenciada, ela fica em Jundiaí, mas depois, se vocês quiserem, eu passo o telefone dela para vocês entrarem em contato, porque no processo, gente, é muito importante ter um acompanhamento semanal com alguém que você possa, que tem que esvaziar esse copo, sabe? A coisa tem que fluir. A gente vai no processo de autoconhecimento e às vezes a gente toma contato com coisas que a gente não sabe o que fazer com aquilo. E tá tudo bem, mas tem alguém que pode te ajudar. Quebrou o copinho? Vai lá, tem alguém que vai te ajudar com isso. Né? Não fica tentando resolver as coisas sozinho ou contando somente com os recursos dos processos que a gente já faz. Porque o que a gente faz ajuda você a tomar contato, a tomar conhecimento, mas depois você vai ter que lidar com isso no dia a dia. E às vezes não era esse, vamos dizer assim, nem sempre o que a gente encontra dentro da gente era o que a gente estava esperando achar. Né? E é fantástico, faz uma diferença brutal para o seu processo. Tá bom? Depois, se vocês permitirem, eu posso anexar o grupo, e depois, se alguém quiser conversar no particular, sei lá, trocar uma ideia, fazer perguntas, alguma coisa, estou à disposição. Obrigado. A Fátima é, como sempre, incrível. Muito obrigado, viu, Fátima? Gente,
É isso. Então, hoje, vocês já sabem que vocês vão assumir compromissos e não cumprir somente se não usarem as dicas que eu coloquei aqui. Porque agora vocês já sabem, inclusive, a falar não. Essa é a primeira forma de você não ter esse problema. Fala não. Pronto. Simples assim. Certo? Obrigado. Parabéns mesmo. E a gente está iniciando a nova turma da mentoria financeira. Estou feliz, né, que a gente já está começando com esse ano assim, com muitas pessoas animadas para se reorganizarem nessa área. É um processo bacana, tranquilo, a gente está fazendo isso passo a passo e contínuo, né? E a maioria já está aí na terceira turma, tem pessoas que estão indo para a segunda e tem gente que está começando. Mas o mais legal é você saber que é um processo que leva tempo e dedicação. Beijo, bom descanso e a gente vai se vendo nas próximas lives. Até mais. Beijo, Márcia. Beijo, Lu, Jairo, Fabi, Débora. Até.